Sabe aquele filme que marcou uma geração inteira? Aquele que quando a gente ouve a trilha sonora, um arrepio sobe pela espinha? Para muitos de nós, esse filme é O Exterminador do Futuro de 1984. Mas você já parou para pensar que essa obra-prima, que definiu o cinema de ação e ficção científica, foi feita com um orçamento que, hoje, seria considerado minúsculo? É quase inacreditável como um filme com efeitos tão revolucionários e uma história tão épica pôde custar tão pouco. Essa é a história que eu vou te contar hoje. A história de como a paixão, a criatividade e a pura teimosia de um jovem diretor chamado James Cameron transformaram um sonho febril em um dos maiores ícones da cultura pop. Fica comigo até o final, porque você vai se surpreender. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você, assim como eu, é apaixonado por cinema e por essas histórias incríveis de bastidores, já deixa o seu like e se inscreve aqui. Ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E hoje, a gente vai mergulhar fundo na produção de O Exterminador do Futuro. Tudo começa com um pesadelo. Literalmente. James Cameron estava em Roma, doente, com febre alta. Em meio a esse delírio febril, ele teve uma visão. Um esqueleto de metal, saindo das chamas, arrastando-se com uma faca na mão. Essa imagem assustadora foi a semente de tudo. Ele acordou e desenhou o que viu, aquele era o Exterminador. Cameron sabia que tinha algo especial, algo poderoso, mas ter uma ideia genial é uma coisa. Transformá-la em um filme é outra completamente diferente. Especialmente quando você não tem dinheiro nem nome em Hollywood. Naquela época, James Cameron era um diretor iniciante, conhecido por Piranha 2, Assassinas Voadoras, um filme que ele mesmo não considera seu de verdade. Ninguém em Hollywood queria apostar milhões em um novato com uma ideia sombria e violenta sobre um ciborgue assassino do futuro. Ele bateu em muitas portas e ouviu muitos nãos. Os estúdios achavam a história confusa, muito obscura, mas Cameron não desistiu. Ele tinha uma convicção inabalável em sua visão. Foi então que ele conheceu a produtora Gale & Hurd. Ela viu o potencial na história, e mais importante, na paixão de Cameron. Mas ela também foi realista. O dinheiro seria um problema. A solução encontrada por eles foi drástica, mas genial. Para conseguir o financiamento, James Cameron vendeu os direitos do roteiro por apenas $1. Sim, $1, com uma condição crucial. Ele, e apenas ele, seria o diretor. Ele abriu mão de uma fortuna potencial para garantir o controle criativo sobre sua obra. Essa decisão mudaria sua vida para sempre. Com a produtora Hamdale Film Corporation a bordo, eles conseguiram um orçamento de aproximadamente $64 milhões. Para colocar em perspectiva, no mesmo ano, Os Caça-Fantasmas custou 30 milhões. Indiana Jones e o Templo da Perdição custou 28 milhões. O Exterminador do Futuro era uma produção de baixo orçamento, quase um filme independente em comparação com os gigantes da época. E é aí que a mágica acontece. Cada centavo precisava ser usado com sabedoria. Isso forçou a equipe a ser incrivelmente criativa. A maior parte do filme foi filmada à noite, nas ruas de Los Angeles. Isso não só dava ao filme a sua atmosfera sombria e urbana, mas também era mais barato, pois evitava o custo de fechar ruas movimentadas durante o dia. Eles faziam o que chamamos de guerrilla filmmaking, filmando rápido de forma quase clandestina, antes que alguém pudesse reclamar. A escolha do elenco também foi um golpe de mestre. Inicialmente, o estúdio queria O.J. Simpson para o papel do Exterminador. Cameron achava que ele era simpático demais para ser um assassino convincente. O nome que surgiu para o herói, Kyle Reese, foi Arnold Schwarzenegger. Sim, o Exterminador seria o herói. Cameron foi se encontrar com Arnold para discutir o papel de Reese, mas durante a conversa, ficou fascinado pela forma como Arnold falava sobre o vilão. Ele tinha ideias claras sobre como o ciborgue deveria se mover, agir, sem piscar, sem emoção. Cameron saiu da reunião convencido. Arnold não era Kyle Reese, ele era o Exterminador. Convencer o estúdio foi outra batalha, mas Cameron venceu. E a escolha não poderia ter sido mais perfeita. O físico imponente e o sotaque austríaco de Schwarzenegger, que muitos viam como um problema, tornaram o personagem ainda mais alienígena e ameaçador. E os efeitos especiais? Como eles fizeram aquilo com tão pouco dinheiro? A resposta está na genialidade de Stan Winston e sua equipe. Eles combinaram técnicas clássicas de stop motion, miniaturas, maquetes e próteses de uma forma nunca antes vista. A cena da cirurgia no olho
onde o exterminador remove seu olho danificado, foi feita com uma cabeça protética detalhadíssima, controlada por marionetistas. Era tudo prático, tudo físico. O esqueleto do T-800, que nos assombra até hoje, era uma marionete em tamanho real, para cenas de perto, e o modelo em stop motion para cenas de caminhada. Cada frame do esqueleto andando foi animado quadro a quadro. Um trabalho artesanal, meticuloso e demorado. Eles não tinham computação gráfica como hoje. Era tudo feito na raça, com talento puro e muita cola e tinta. A cena do caminhão tank explodindo no final, eles usaram uma miniatura do caminhão. A cena em que o exterminador atravessa a parede da delegacia, uma réplica do carro, foi montada sobre um chassi reforçado e simplesmente lançada contra um cenário construído para ser destruído. A criatividade nascida da necessidade é o que torna esses efeitos tão especiais. Eles parecem reais porque, em grande parte, não havia tela verde, era fumaça de verdade, fogo de verdade, metal de verdade. Essa limitação financeira influenciou até mesmo a narrativa. A história se concentra em poucos personagens e locações. A perseguição é implacável e claustrofóbica, o que aumenta a tensão. Não há grandes exércitos ou batalhas épicas no futuro. As cenas do futuro são vislumbres, flashbacks sombrios e aterrorizantes, criados com maquetes e iluminação inteligente, para dar a sensação de um mundo devastado, sem precisar construir cenários gigantescos. O baixo orçamento forçou Cameron a focar no suspense, no terror e no desenvolvimento da relação entre Sarah Connor e Kyle Reese. E isso, no final, tornou o filme muito mais humano e impactante. Quando O Exterminador do Futuro foi lançado, ninguém esperava o que aconteceu. O filme se tornou um sucesso estrondoso de bilheteria, arrecadando mais de 78 milhões de dólares em todo o mundo. Mais do que isso, ele se tornou um fenômeno cultural. A frase "I'll be back" entrou para o vocabulário global. Arnold Schwarzenegger se tornou um dos maiores astros de cinema do planeta. E James Cameron, aquele diretor que vendeu seu roteiro por $1, provou que estava certo e iniciou uma carreira que o levaria a dirigir os 2 filmes de maior bilheteria de todos os tempos. A história por trás de O Exterminador do Futuro é uma lição poderosa. Uma lição sobre acreditar na sua visão, mesmo quando ninguém mais acredita, sobre como as limitações podem na verdade ser a maior fonte de criatividade. É a prova de que você não precisa de rios de dinheiro para contar uma boa história. Você precisa de paixão, de uma equipe talentosa e dedicada, e da coragem de lutar por aquilo que você acredita. Esse filme não é apenas um clássico da ação, é o triunfo da imaginação sobre as dificuldades. É a materialização de um pesadelo febril que se transformou no sonho de um cineasta e marcou para sempre a história do cinema. E aí, curtiu essa viagem nostálgica? Qual a sua cena favorita de O Exterminador do Futuro? Me conta aqui nos comentários, eu adoro ler e trocar essa ideia com vocês. Se você aprendeu algo novo hoje e quer ver mais histórias como essa, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Pense nisso, da próxima vez que você tiver uma grande ideia, mas achar que não tem os recursos, lembre-se de James Cameron e seu Exterminador de $1. Acredite na sua visão e lute por ela. O resultado pode ser lendário. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.